O que é felicidade para você? Uma mesa de sinuca no escritório? Um aumento de salário? E se eu dissesse que isso não é felicidade? No Pode Sonhar de hoje, mergulhamos no universo da Be Happier, uma startup que está medindo o conceito de felicidade no ambiente corporativo. Prepare-se para descobrir como a ciência da felicidade está transformando empresas e salvando vidas. Nossa convidada, que já enfrentou depressão depois de uma experiência de quase morte, revela como transformou a adversidade em uma missão: ensinar felicidade como estratégia. Quer saber como implementar a ciência da felicidade no seu negócio? Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que busca no empreendedorismo jovem brasileiro o segredo para a felicidade. Lembrando, turma, que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, no Poder 360 e no seu streaming de áudio preferido. Lembrando também, pessoal, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais, no @PodeSonharPDC, já nos acompanha por lá também. Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, eu sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar, e hoje estamos com uma convidada muito especial. A Flávia da Veiga, que é fundadora e CEO da Be Happier, uma plataforma que promove o bem-estar e a felicidade de colaboradores, melhorando a qualidade de vida, aumentando o engajamento e a produtividade. Flávia, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazer te receber. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui. Vai ser muito legal, Flávia. Estou muito empolgado para esse papo, esse assunto, assim, nos fascina. A gente, como empreendedor, meu sócio está aqui, o Renato, acho que isso faz parte do nosso DNA. Valorizar o bem-estar e a felicidade fazer com que buscar com que todo mundo se sinta bem no trabalho. Eu acho que faz parte da gente, então estou muito empolgado para aprender com você, Flávia. Vai ser que bacana. Bom. Mas só de chegar pertinho de você, a gente já se sente mais feliz. Que bom. Você já emana essa felicidade. Fico feliz, Flávia. E até para a gente dar o pontapé nesse episódio, Flávia, a gente gosta de trazer uma provocação aqui para a turma que está empreendendo, nossa audiência aqui, que está criando soluções, pessoal. O que vocês têm feito para proteger os clientes de vocês? Porque a gente sabe que com a digitalização da economia, especialmente as empresas que trabalham com alto volume de clientes, é fundamental que elas ofereçam garantias de segurança e proteção dos seus produtos com seus clientes. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles oferecem soluções de seguro personalizados, integrados à sua jornada empreendedora, que vai permitir com que se rentabilize o seu negócio e, ao mesmo tempo, garanta proteção e segurança para os seus clientes. Então, convido vocês a conhecerem kovr.com.br, o site do pessoal. O link vai estar aí na descrição também, para vocês saberem, descobrirem o poder da tecnologia aliado à expertise em seguros, tá bom? Valeu demais, pessoal. Flávio, acho que para a gente começar aqui, nada melhor do que você contar um pouco sobre o que é a Be Happier. Como é que vocês trabalham, como é que funciona? Maravilha. Então, antes de eu contar como é que é a Be Happier, posso contar um pouquinho a história de como a Be Happier surgiu? Claro que sim. Então tá. Então eu vou contar essa trajetória. Beleza, vamos nessa. Eu, há 8 anos, empresária, bem-sucedida. Eu tinha uma vida de Instagram. Sabe aquela pessoa que você olha o Instagram e você fala assim, gente, essa pessoa é feliz? Eu era essa pessoa, uma vida social maravilhosa, viajava, publicitária de formação, então tinha todo aquele glamour, eu tinha um belo casamento, uma profissão, eu tinha acesso a tudo que o dinheiro podia comprar, mas me faltava um detalhe, um item, quase imperceptível, felicidade. Eu estava sempre insatisfeita, nada era bom o suficiente para mim. Eu tinha lá meus momentos de alegria quando eu ganhava um cliente, fazia uma viagem, algo acontecia, eu tinha aquela sensação de euforia, depois aquele vazio voltava. E eu, como publicitária, eu queria muito mudar o mundo. Queria ajudar a construir um mundo melhor, mais feliz, transformar o mundo. Mas eu não sabia. Se eu quisesse transformar alguma coisa fora de mim, essa transformação deveria começar dentro de mim. A gente não faz as transformações que precisam ser feitas, o universo vem dar uma chacoalhada. No meu caso, literal. Eu moro num condomínio que há 8 anos, no dia 19 de julho de 2016. 3 horas da manhã, escuto um barulho, um estrondo. Parecia que um avião tinha caído no meu prédio. Caramba.
Escuto aquele estrondo, olho para baixo, toda a área comum do meu prédio desmoronou, desabou. 3.000 metros, Ixi. 3 andares, os 300 carros que estavam na garagem, foi tudo transformado em Nossa escombro. Senhora. Vejo aquela cena, a primeira coisa que eu penso, o prédio vai cair e eu vou morrer, se eu tô errada. Nossa, que... Desço, começo a descer os 24 andares, e a cada degrau que eu desci, eu pensava, gente, o que eu fiz com a minha vida? Eu vou morrer com 40 anos infeliz. Porque eu achava, empresário workaholic pra caramba, achava que esse negócio de felicidade, isso era frescura, isso é pra quem já tava lá na frente com a vida ganha, aposentado. Lá na minha aposentadoria eu vou pensar em felicidade. Mas quando você se depara com uma situação que passa um filme na sua cabeça e você começa a revisitar, questiona toda a sua vida, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Claro. Saio dali, eu tive uma sensação de quase morte que me levou a um estresse pós-trauma e eu acabei entrando em depressão. Nossa, entendi. Mas ao mesmo tempo que eu entrei em depressão, é como se Deus tivesse me dado uma segunda chance Claro. de ser feliz, de ter uma vida feliz, mas eu não sabia ser feliz. Eu não era feliz. O que eu fui fazer? Fui aprender. Comecei a estudar. Comecei a pesquisar. Procurei um psiquiatra, comecei um tratamento, tudo bonitinho, mas eu sou curiosa, eu amo estudar, amo pesquisar. E comecei. Como é que eu faço para sair da depressão? Como é que eu faço para ser feliz? E na medida que eu ia estudando, que eu ia pesquisando, eu comecei a encontrar um universo à parte. Me deparei com 2 grandes disciplinas, psicologia positiva e neurociência. Psicologia positiva que estuda as emoções humanas, o que faz a vida ser uma vida bem vivida, que vale a pena ser vivida, como que nós podemos produzir emoções que sejam positivas, e a neurociência, que traz essa perspectiva de como o nosso cérebro funciona, porque felicidade nada mais é do que vou explicar isso, um estado cerebral, Certo. e de como nós podemos usar algumas ferramentas para ter uma vida mais feliz. Tá. Nessas descobertas, a primeira coisa que eu descobri é que eu não sabia absolutamente nada sobre felicidade. E, no geral, nós não sabemos. Eu imagino. São muitas, assim, são histórias muito distantes do que realmente a felicidade é. E esses mitos que vêm sendo construídos sobre felicidade só nos prejudicam, só nos afastam ainda mais da felicidade. Uhum. Começo a estudar, me aprofundar muito, começo a compartilhar, porque eu, sócia da agência, eu dava muita palestra de publicidade. E aí tem até uma passagem interessante que o meu professor de yoga, na ocasião, chegou para mim e falou assim, Flávia, eu quero que você dê uma palestra aqui de felicidade. Ele sabia que eu estava estudando. Boa. Aí eu falei, olha, você se enganou, eu não falo de felicidade, eu falo de publicidade. É parecido, mas é diferente. Ele falou, não, eu sei que você fala de publicidade, mas agora você vai começar a falar sobre felicidade. Eu falei, mas eu não sei falar de felicidade. Caramba. Aí ele falou assim, se vira, aprende. Você tem 30 dias para preparar uma palestra. Enfim, preparei a palestra e o resto é história. Nesse meio tempo, começo a desenvolver, fui chamada para uma concorrência, contando como surgiu a BeHappy, fui chamada para uma concorrência de publicidade para uma grande indústria do Espírito Santo. Qual era o tema da concorrência? Felicidade corporativa. E eu já vim estudando isso. Sim. Ganhei a concorrência. Claro. E lá eu desenvolvo uma plataforma, um aplicativo, para ajudar a formar hábitos de felicidade. Porque a grande questão, se você olhar os conceitos, não tem nada diferente, não é nada extraordinário. A grande questão é como que você coloca aqueles conceitos no seu dia a dia, na sua vida. E desenvolvi esse aplicativo. Ganhei a concorrência e comecei a desenvolver o aplicativo quase como um projeto social. Era uma coisa paralela. Sim. Eu era CEO da agência, comecei a desenvolver, mas assim, não era um negócio. Você não levava como um negócio. Não assim. levava como negócio. Até que veio minha prova final dos meus estudos sobre felicidade. 3 anos depois, 30 de março de 2019, meu filho mais velho foi baleado e ficou paraplégico. Nossa. Quando isso aconteceu, foi um momento extremamente doloroso, extremamente trágico, mas ali houve uma grande mudança de chave para mim, toda a minha percepção de felicidade, porque a gente tem aquela ideia de que uma pessoa feliz é uma pessoa que tem uma vida
perfeita, uma vida maravilhosa, onde tudo dá certo, onde tudo funciona. E ali eu fui entender que, na realidade, a felicidade ela não está em ter vidas hollywoodianas. Isso é fantasia infantil. Achar que vida perfeita é sinônimo de felicidade. Uhum. Mas como você lida com os acontecimentos? Porque, infelizmente, a gente não controla a perda, a dor, a maldade. O que a gente controla? Como nós reagimos a tudo isso. Claro. E naquele instante que eu me deparei com um momento extremamente trágico, mas ao mesmo tempo era um momento que eu estava muito mais forte e resiliente. Sim. Uma força que eu não tinha antes. Uma Você força que foi desenvolveu recursos, desenvolvida. Eu fui desenvolvendo esse recurso, Sim. essa resiliência, essa fortaleza, essa capacidade de enxergar, de ter uma perspectiva positiva apesar das tragédias. O que é uma perspectiva positiva de uma tragédia dessa? Meu filho está vivo. Essa é uma perspectiva positiva. Nesse momento foi quando eu decidi sair da agência e me dedicar exclusivamente ao Be Happy. Ali é quando realmente nasce o Be Happy como um negócio. Isso, eu estou falando isso antes de pandemia. Nem existia esse universo, essa ideia, essa urgência relacionada ao adoecimento mental e emocional. E me pego no momento que eu saí da agência mais ou menos em novembro de 2019. Certo. Em março começou a pandemia. É. E aí, Miguel, você imagina a minha situação. Eu saindo cheio de investidor, cheio de negócios, de repente tudo desaparece. Todo mundo some. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? E aí foi muito difícil, muito desafiador no primeiro momento. E, paralelamente, as pessoas começaram a adoecer de uma forma muito intensa. Verdade. O que a pandemia fez? Trouxe à tona que é um grande iceberg. A pandemia mostrou a pontinha, ou seja, existe um problema gigante. Sim, que precisamos, evidenciou que precisamos tomar algumas atitudes. Claro. E é nesse momento que a gente entra, no momento que as pessoas começam a olhar para um cuidado maior com suas equipes, não só no sentido do que é o certo a ser feito, porque cuidar de quem cuidar de quem está tocando os nossos negócios, de quem faz um negócio acontecer, é o certo a ser feito, mas com um olhar também de que, ao cuidar dessas pessoas mais felizes, significam colaboradores melhores. Sim, claro. Que é o ganha-ganha. Que legal, Flávio. E aí, na pandemia, você, foi buscar, as pessoas te buscaram, como que foi isso? No primeiro momento, eu comecei a buscar, porque as pessoas não sabiam que isso existia. Não E eu sabia. comecei a construir... Isso é super recente, É né? muito recente. Muito recente. É muito recente. E eu comecei a participar dos congressos, eu participava dos congressos internacionais, comecei a acompanhar quais eram os movimentos das empresas lá fora, nesse sentido, de como elas cuidavam do bem-estar e da felicidade dos colaboradores, e comecei a desenvolver uma série de mecanismos, e à medida que fomos evoluindo, cada dia que passa a gente vai sofisticando, a gente vai encontrando, aprendendo, melhorando, até porque a gente está falando de um negócio, não estou falando de fabricar sapato. Eu não tenho benchmark. Sim. Não é um negócio que você fala, não, vamos pegar referência. Não tem referência. É muito pessoal, novo. Cada caso é um caso também. Exatamente. Além da felicidade humana ser um tema complexo, não existe um benchmark de empresas que façam coisas semelhantes. Sim. Existem alguns concorrentes, mas não exatamente dentro da linha onde a gente atua. Que legal. Muito bacana, Flávio. É um trabalho muito importante, né? Fazer o que vocês fazem de valorizar, entender, reconhecer que cada caso é um caso e entregar isso de boas sugestões de que as empresas podem fazer para incentivar esse ambiente. E o que são, Flávio, os desafios que você lida com as empresas que estão buscando ter uma relação de maior bem-estar no ambiente de trabalho? O que são os principais desafios que você está lidando por aí? Vamos lá. Primeiro acho que é importante a gente esclarecer de que felicidade que a gente fala no ambiente corporativo. Acho que esse é o primeiro ponto. Perfeito.
Porque as pessoas têm uma visão distorcida de que felicidade é oba-oba, botar uma mesinha de sinuca, fazer uma festinha no final do mês, geladeira de Heineken, bora e todo mundo vai ser feliz desse jeito. Não é. Isso é alegria, Sim. isso é prazer, isso é maravilhoso. Boa, é diferente. Quem não alegria. curte, mas é diferente. Tá. Então, o primeiro ponto é entender que o que a gente trabalha? A gente trabalha o que a gente chama de happiness skills, que são habilidades de felicidade. A felicidade, ela é estratégia. O que significa? Que ao criar condições, ao criar conhecimento, ao criar atitudes em que as pessoas desenvolvem a sua própria felicidade, porque é um processo interno, é um processo que exige responsabilidade e protagonismo, eu desenvolvo habilidades como resiliência, maior empatia, maior criatividade. E o que as empresas começaram a perceber? Que quando eu tenho um colaborador mais feliz, eu tenho um colaborador melhor. Sim. Por que ele é um colaborador melhor? E dá para provar com dados, né? Tô 100% dados. Por que ele é melhor? Porque o nosso funcionamento como ser humano, em todos os quesitos, nos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa capacidade cognitiva e intelectual de tomada de decisão, o nosso funcionamento ideal é o estado de felicidade. Perfeito. Por quê? O estado de estresse constante, de ansiedade constante, prejudica a nossa capacidade de ser criativos, de tomada de decisão, nos leva ao adoecimento. Só que tem um ponto muito importante. Felicidade no ambiente corporativo não é ter uma empresa perfeita, um trabalho perfeito. Isso é uma das coisas que a gente esclarece no programa. Pelo contrário, é olhar para os nossos desafios, para as nossas dificuldades e aprender com elas. Tá. É olhar para aqueles problemas, porque qualquer empresa tem seus desafios e seus problemas, é olhar para eles e falar assim, ok, bora, o que eu vou aprender com isso? Como é que eu posso crescer a partir disso? Como é que eu posso evoluir a partir disso, ao invés de ficar esperando fórmulas mágicas ou empresa perfeita, porque a gente tem essa necessidade, essa predisposição. Então, nesse sentido, respondendo a sua pergunta com relação às dificuldades, primeira dificuldade é entender o que é essa felicidade, esse bem-estar e o que a gente está falando de saúde mental. Tá. Então, as empresas entenderem que a gente não está falando de estar sorrindo, alegre, de fazer tudo que o funcionário quer, porque às vezes eu escuto coisas assim, quer ver meu funcionário mais feliz? Dá um aumento de salário. Por que isso não funciona? Já uma dica. Boa, excelente. Muito importante essa dica. Não, pega esse investimento e dá aumento para todo mundo. Por quê? Porque que não é o que motiva. É claro que é importante que você tenha salários justos. Claro. Mas você tem o salário financeiro e o salário emocional. Por que só o salário financeiro não é suficiente? Porque nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. Nós nos acostumamos ao que nós temos. Se eu chego para você e falo, Miguel, quanto você precisa? Você é feliz ganhando o que você ganha? Provavelmente você vai falar não. E foi feito um estudo que comprova exatamente isso. Entrevistaram as pessoas numa empresa e perguntaram, quanto que você ganha? Ganho 2 mil. Você é feliz ganhando 2 mil? Não. Quanto você precisa para ser feliz? 4. Foram entrevistar as pessoas que ganhavam 4. Interessante. Você é feliz ganhando 4 mil? Não. Quanto que você precisa? 8. Sabe onde é que isso parou? Você sabe qual é o número que eles concluíram? Qual que é o número? Não tem número. Nossa, sério? E aí eles foram para os bilionários. Meu Deus. Bilionário, com certeza é feliz. Deve ser feliz, né? Com certeza com a fortuna que tem. Você é feliz com a fortuna que você tem? Não. Quanto que você precisa? O dobro. Ou seja, esse poço não tem fundo. E tá tudo bem querer mais. O problema é achar que só quando eu alcançar aquele patamar é que eu serei feliz. Por isso que só o salário não motiva. Porque quando eu recebo o aumento de salário, o que acontece? Eu fico super alegre e feliz nos primeiros 30 dias. Depois, todo o meu estilo de vida vira o novo normal. E aí eu volto pro meu padrão, que a gente tem um limite basal de felicidade, eu volto pro meu padrão. Sim. Então, tem outros elementos que podem fazer com que eu modifique. Então, a primeira dificuldade, o primeiro desafio é esse, enxergar. A segunda dificuldade é priorizar, é entender que, ao ter um colaborador mais feliz, eu tenho melhores resultados.
Porque às vezes o Perfeito. foco da empresa é em resultado de curto prazo. A gente entende que tem que pagar a conta. O objetivo final é entregar mais resultado. Sim. Só que eu vou te entregar mais resultado se você tiver um colaborador mais feliz. Boa. Então, esse é um outro desafio. Entendi. E o terceiro desafio, que eu acredito que seja um desafio de todas as empresas, é o desafio do envolvimento e do engajamento. Que a gente tem hoje, as pessoas estão extremamente dispersas. A gente tem um desafio que é esse home office, híbrido, o que for. Então, torna as pessoas um pouco mais distantes, com maior dificuldade de construir cultura. E nesse sentido, o que a gente desenvolve é cultura de felicidade e bem-estar. Entendi. Que legal. Faz muito sentido tudo isso. Pô, porque, putz, simplesmente as pessoas precisam se sentir à vontade para entregar resultado. Tem tudo a ver, né, Flávio? Sim. Como tem a ver, assim, o fato de se sentir preenchido e estar performando na sua melhor versão, Sim. né? Então, putz, as empresas olham muito por esse lado, né? E se é isso que motiva elas, ter colaboradores que estão performando melhor, maravilha. Uma das formas mais eficientes de fazer isso é entregando um ambiente que elas podem ser felizes, né? Exatamente. Muito bom. E lembrando que ambiente onde alguém pode ser feliz não é um ambiente perfeito. Uhum. Longe disso. É. Mas é ensinar a lidar com a imperfeição. Perfeito. Esse é um ponto importante. Entendi. E como que funciona a plataforma em si, Flávio? Então, como é que ela pode atuar ali para entregar esse aumento da qualidade de vida? Trabalha com métricas? Como que ela funciona? Como é que pode interagir com ela? Sim. Hoje a gente trabalha num modelo que é plataforma com serviço. Tá. Então, como é que funciona? A gente tem 5 etapas, que eu vou desde a etapa da consciência. Então, o primeiro Boa. momento é o despertar da consciência. Entender que esse tema é relevante. Sim. O colaborador, para ele querer participar, ele tem que olhar para aquilo e falar assim, isso me interessa. Tem um dado importante. Pessoas mais felizes têm 25% mais chances de serem promovidas. Olha Salários só. 30% mais altos. Só por baixo, só para a gente pegar dinheiro. Se quiser ir para o relacionamento, pessoas mais felizes têm melhores casamentos, se divorciam menos. Sistema imunológico 50% mais resistente, mais saudável. Então, primeiro, despertar a consciência. Sim. Poxa, legal, gostei disso, quero participar. Desperto a consciência. Quando eu desperto a consciência, eu também tenho, e eu tenho uma campanha de endomarketing que faz isso. Eu também tenho que despertar a consciência nos líderes. Então, eu tenho uma etapa do programa que é capacitar, conscientizar os líderes. Por quê? Um líder consciente, engajado, é fundamental para que um programa desse aconteça. Porque da mesma forma que ele pode promover, ele pode destruir. E ele inspira o exemplo dentro da empresa, né? As empresas onde eu tenho um líder à frente, eu tenho 90% de engajamento. Quando eu não tenho, isso cai para 30%, 40%. A diferença é Faz gritante. muita diferença. Porque as pessoas se espelham não no que o líder fala, mas no que o líder faz. Segunda etapa, eu venho para o desejo. Como que eu desperto o desejo? A gente faz um evento, a gente faz uma palestra de lançamento, onde a gente explica o que é esse conceito, o que a gente está falando de felicidade, quais são as vantagens, quais são os mitos, desmistifico todo esse universo de que felicidade, é estar sorrindo o tempo inteiro, é estar alegre o tempo inteiro. Quebra os tabus. Quebra os tabus para que as pessoas falem, então é isso. Trago a perspectiva científica de que felicidade é um estado cerebral, que na realidade o seu humor é definido muito mais pelo que você pensou sobre o acontecimento do que pelo acontecimento em si. Que loucura isso. Eu gosto de dar um exemplo. Que time que você torce, Miguel? Sou cruzeirense. Cruzeirense. Tá, Renato, qual é o time de Renato? Renato São Paulino. São Paulino, imagina. Eu sou pouco do futebol, não me faça perguntas difíceis. Não, tá bom. Tá bom. Então você imagina uma final de campeonato, Sim. Cruzeiro e São Paulo. São Paulo ganha. Renato vai se sentir como? Orgulho. Feliz. Alegre. E você? Me senti muito mal. Muito mal. O fato de não gostar de futebol é uma paz, né? Eu acho que isso, é uma paz de espírito. Mas o fato é bom ou ruim? O fato é indiferente. É o fato. É neutro. É neutro, verdade. Só que cada cérebro interpreta de um jeito. Sim, tem razão. Tudo na nossa vida é uma interpretação do cérebro.
É. Então, se você tem uma perspectiva positiva sobre os acontecimentos, e isso não é fingir, não é fugir da realidade, mas é uma interpretação, e você pode gerar diferentes interpretações, só que o nosso cérebro tem uma predisposição genética para perceber e enxergar o mundo pelas lentes do que é negativo. Perfeito. Então, por isso que às vezes você pode ter um ambiente de trabalho, uma empresa maravilhosa, que você faz o melhor pelos seus funcionários. Sim. Você dá tudo que você pode, e mesmo assim o cara está insatisfeito. Por quê? Porque a gente tem esse viés. Então, nessa perspectiva, eu trago na palestra, eu trago essa visão, trago essa consciência da liderança, treino a liderança, para que a gente possa iniciar o programa. Tá. Depois eu vou na terceira parte, que é a parte do conhecimento propriamente disso. Bacana. O que eu faço no conhecimento? É quando eu tenho trilhas de conhecimento, eu tenho trilhas, aulas de felicidade, de bem-estar e de saúde mental, onde eu ensino a ciência por trás. Por que isso é importante? Vou pegar um exemplo. Um dos pilares, uma das trilhas, é a trilha da gratidão. Tá. Eu sei que a palavra gratidão parece conselho meloso de livro de autoajuda. A gente sabe disso, porque vem muito movimento gratiluz, gratitude, mas o efeito psicológico no nosso cérebro da gratidão é extremamente poderoso. É importante, né? É muito importante. A partir do momento que eu tenho um conhecimento de que praticar a gratidão aumenta a minha percepção de felicidade, só de conhecer, saber disso, isso aumenta a eficácia do programa. Por quê? Porque as nossas crenças moldam a nossa realidade. Isso não é metafísico. Isso é cerebral. Nós temos um sistema no cérebro que chama viés da confirmação. O que significa? Se você acredita que você está certo ou que você está errado, em ambos os casos, você tem razão. Por quê? O que seu cérebro faz com a sua crença? Ele se molda, ele busca alternativas para te comprovar que a sua crença está correta. Caramba, que loucura, né? Imagina que você tem um chefe que você fala assim, esse chefe não gosta de mim. Eu acho que meu chefe não gosta de mim. Seu chefe te adora, mas você enfiou na sua cabeça que seu chefe não gosta de você. Seu cérebro vai trabalhar para criar mecanismos para você encontrar alguma situação em que comprove que seu chefe não gosta de você. Esse é o viés da confirmação e esse é o efeito do nosso cérebro. Vou dar um exemplo do efeito placebo. Vou te dar um exemplo de uma situação. Foi feito um estudo com o quanto que o nosso cérebro altera o nosso comportamento. Uma pessoa teve câncer, foi ao médico, e aí o médico falou, olha, você tem X tanto tempo de vida, você vai morrer até o Natal. E aí o cara, óbvio, ficou arrasado e tal. Enfim, morreu em janeiro. Na hora do momento da autópsia dele, ao abrir, eles realmente encontraram um câncer. Só que o câncer era minúsculo, jamais mataria. Entendi. O que matou? O pensamento dele. Esse é um dos efeitos e tem N efeitos. Então, saber que praticar a gratidão, praticar a meditação, ter qualidade nos relacionamentos, por mais óbvio que pareça ser, mas quando eu tenho a consciência, por isso que o conhecimento ele é tão potente. A realidade é fruto do nosso pensamento, né, Fábio? Tudo que existe foi uma vez a gente pensou. Exatamente. O nosso pensamento molda a realidade. E mais uma vez, não é metafísico. Não é mesmo. E aí, nesse sentido, eu vou para o conhecimento, onde eu tenho as trilhas de felicidade, onde eu tenho aulas, que são aulas que acontecem tanto no aplicativo quanto de forma presencial, de acordo com os modelos contratados. E no nosso modelo, como é que o cérebro capta a informação, aprende? Primeiro eu tenho o conteúdo, a aula. Certo. Depois que eu assisti a aula, eu tenho que colocar aquela aula em prática. Então eu tenho uma intervenção, eu tenho uma dinâmica no final da aula. Depois eu preciso ter repetição. E aí eu vou repetindo isso ao longo do período com o aplicativo. Sensacional. E eu tenho embaixadores, que são os multiplicadores. São as pessoas que são treinadas para criar pequenos rituais de felicidade na empresa. Boa, legal. Depois internamente. Conhecimento. Depois eu vou para habilidade, onde
principalmente o aplicativo entra e junto com as dinâmicas para desenvolver essa habilidade, porque a excelência, assim como a felicidade, não é um feito, é um hábito. São atitudes que você tem diariamente. Pessoas felizes não são pessoas que têm vidas maravilhosas. São pessoas que têm práticas, atitudes, uma perspectiva de vida para fazer algo maravilhoso, mesmo com a vida cheia de problemas que elas têm. Claro. E no final, eu tenho o reforço. O que é o reforço? A gente tem uma formatura, a gente aplica, isso tudo é mensurado, a gente tem ferramentas para medir, uma série de pesquisas, dentro do aplicativo a gente mensura também, para entender como é que estão as emoções positivas versus negativas das pessoas ao longo do programa. E no final a gente certifica a empresa com a primeira certificação do mundo em felicidade, Caramba, que é o selo de Happy Place to Work, que é uma empresa mais feliz para se trabalhar. Oh, que legal, Flávia. Muito bacana. A metodologia, tudo é muito bem amarrado, né? Putz, uma sequência muito lógica de como construir isso e como fazer com que a felicidade seja parte, né? Se torne parte da empresa. Isso. Então, muito bacana. Flávia. Parabéns mesmo, muito legal. E, Flávia, acho que seria muito bacana a gente também trazer como exemplos aqui, você mencionou os hábitos felizes. A gente viu que tem sobre os 6 hábitos essenciais promovidos pela Be Happy. Queria que você contasse um pouco, se puder dar de dica também para a turma, coisas que a gente pode fazer. Pode. Hábitos práticos. Assim. Não, maravilha. Então já falei de um, que é a gratidão. Perfeito. Que eu sei que legal, às vezes parece uma coisa meio quase simplória, mas o efeito é extremamente transformador. A prática da gratidão nada mais é do que ter a capacidade de enxergar, apreciar, reconhecer e apreciar as coisas boas que acontecem na nossa vida. Tá. Temos muitos desafios? Muitos. Muitos problemas? Muitos. Mas quando eu consigo ter a capacidade de enxergar as coisas boas, eu estou alterando, estou construindo novas conexões, novas sinapses no meu cérebro para que ele se reprograme, ao invés de ficar só escaneando o mundo pelas lentes do que é negativo, ele passa a enxergar pelas lentes do que é positivo. Então, se eu vivo um desafio, estou num problema no trabalho, ao invés de falar que droga, que azar, meu chefe está de implicância comigo, eu vou olhar e falar assim, não, como é que eu vou aprender com esse desafio? Que bom, esse desafio veio para eu crescer. É mais um aprendizado. É mais uma possibilidade de eu mostrar que eu sou uma pessoa competente. Então, você vai mudando. Não é que sua vida muda, mas a forma como você enxerga a vida muda. Sim. Dica de como praticar gratidão. Escrever diariamente. Legal. 3 coisas que deram certo no seu dia. Miguel, ao final do dia, hoje você vai chegar em casa. Você vai falar assim, deixa eu pensar lá no que Flávia falou. O que foram as 3 coisas que deram certo no meu dia? Primeiro momento, você vai falar assim, não aconteceu nada demais. Porque a gente tende a achar que felicidade é agradecer. É o que você falou, né? Só coisas grandes. É. Você fala assim, mas eu não ganhei na loteria. Poxa, eu não fui promovido hoje. Pô, eu não viajei para Paris. Não tem nada para agradecer. Aí você começa assim, poxa, o sol tava lindo, aquele café tava delicioso, conheci uma pessoa tão legal hoje, aprendi tanta coisa nova. Aí você começa a perceber que a gratidão, e assim como a felicidade, ela tá nos pequenos instantes. Legal. Não adianta ficar buscando momentos mágicos, extraordinários. A felicidade não tá nisso. Isso é legal também. Mas a felicidade, ela tá no dia a dia. Nos micromomentos. Segundo, atividade física. Boa. Você faz? Eu faço. Legal. Boa. Então, gratidão você faz? Gratidão não. Deveria fazer mais. Vamos fazer o checklist. Checklist. Atividade física impacta de forma desproporcional. Foi feito um estudo que existe uma via de mão dupla corpo e cérebro. O que eu faço no meu cérebro altera meu corpo, faço no meu corpo altera meu cérebro. Sim. E a neurociência já vem estudando que a atividade física é uma das formas mais eficazes de alterar, de melhorar o bom funcionamento do nosso cérebro. Esse é escancarado, né? Você Escancarado. volta da atividade física mais feliz. Você já volta. É escancarado. Você já volta. Sim. E o que acontece? As pessoas, elas ficam esperando sentir vontade. Por que as pessoas não falam? Eu não tenho vontade. Eu falo, gente, o mérito não é ter vontade de fazer atividade física, é fazer sem vontade. O mérito, por quê? Você superar a sua preguiça, a sua indisposição, sua falta de tempo. Você tá mandando um comando pro seu cérebro dizendo, quem manda aqui sou eu. Eu não sou escrava das minhas vontades. Porque a gente vive numa sociedade que é escrava das vontades.
que é escrava das pequenas doses de prazeres instantâneos. Porque as pessoas acham que felicidade é ver aquele videozinho de gatinho no YouTube, é de comer aquele chocolate, de tomar aquela cerveja. Gente, isso não é felicidade. Isso é prazer. Legal, importante. Mas não é só isso. Definitivamente. Então, não ser escravo dos seus desejos, essa é a verdadeira liberdade. Então, atividade física. Boa. A outra, realização. Ter metas. Sentir que você está crescendo, sentir que você está evoluindo, aprender coisas novas, se superar, se desafiar. Quando eu me supero, eu me desafio, essa sensação de crescimento, ela é vital Muito importante. para a nossa percepção de felicidade. Então, por exemplo, os empreendedores que estão aqui assistindo o seu podcast, o que eles querem? Eles estão aqui para aprender, estão aqui para crescer, para evoluir. Essa é uma ferramenta. Então, adquirir conhecimento, superar seus limites, saber quem você quer ser, ao invés de... Porque às vezes a gente associa a meta só ao que a gente quer ter, mas final da vida, você vai olhar no espelho, que ser humano que você vai encontrar? Sim. Você vai plantar ele hoje, você vai construir ele hoje. Então, ter metas. Boa. Relacionamentos. Esse é um dos mais importantes. A qualidade das relações impacta para o bem e para o mal na nossa felicidade. Só que qualidade das relações não é terceirizar as relações. Qualidade das relações não é depositar no outro a razão ou a responsabilidade da minha felicidade. Eu vejo isso profundamente, e isso é uma das coisas que mais atrapalha e prejudica. Nós temos essa tendência de terceirizar. O responsável, como é que eu posso ser feliz com esse marido, com esse filho, com esse chefe, com esse presidente, com esse planeta? Sempre é alguém fora. Sim. Nunca sou eu dentro. E aqui só tem um responsável, nós mesmos. Não dá. Não dá para querer mudar o outro. Eu vou ser feliz depois que meu marido mudar. Não, querido, você não vai transformar ninguém. Transforma si mesmo. Depois que você se transformar, as coisas ao seu redor vão se transformar também. Claro. Então, é cuidar da própria felicidade. E cá entre nós, quem quer se relacionar com uma pessoa feliz? É muito melhor. Claro. Gente feliz não enche o saco. Gente feliz não faz fofoca. Gente feliz não fica perturbando. É muito mais gostoso. Sim. Então, a qualidade de ter um grupo social na qual você pode contar. Então, é construir... E por que relacionamento é um hábito? Porque dá trabalho. Porque a gente está preguiçoso. Estamos muito preguiçosos. Você vê casais no restaurante? Você é casado? Não. Tá. Solteiro. Mas você já viu casal no restaurante? Cada um no seu celular, as pessoas não conversam mais. Sim. Eu falei, gente, que é isso? Acontece muito. Não olha mais no olho. Sem dúvida. Não tem diálogo. Vive parece que cada um no seu universo. Ali é muito maluco. Então falamos de relacionamentos, de metas, atividade física, de gratidão. Meditação. Aqui entra a atenção plena. Eu falho muito. Você falha? Falho. Você e a maioria, porque as pessoas acham que meditar é parar de pensar. E não é. Meditar é a capacidade de você se conectar. Estar presente. E às vezes, por exemplo, tem gente que corre. É uma meditação. Tem gente que às vezes vai fazer uma oração. É um tipo de meditação. É uma conexão com o divino. Uma meditação em silêncio, uma conexão com você mesmo. Sim. Uma caminhada que você vai fazer é uma conexão com a natureza. É você estar presente. É você ter a capacidade, se a gente for especificamente para uma meditação, é você ter a capacidade de enxergar os seus pensamentos, porque as pessoas acham que meditar é parar de pensar, e não é. Mas é a capacidade de você observar de fora como se você fosse um mero observador dos seus pensamentos. E aí você começa a perceber que você tem pensamentos, mas você não é seus pensamentos. Que você tem emoções, que você não é suas emoções. E aí você começa, quando você cria essa distância, você não julga os seus pensamentos. Você fala, nossa, lá tô eu pensando que isso vai dar errado. Que bobeira. Para com isso, não. Aí você começa a comandar seus pensamentos. E aí você entra no controle da sua vida. Porque quando você não permite que seus pensamentos te dominem, você dominou seus pensamentos, você dominou sua vida. Sim. E aí entra a técnica de respiração, porque para acalmar estresse, para acalmar a ansiedade. Então tem várias técnicas,
Uma dica, por exemplo, que eu posso dar, empreendedores em estado de pânico. A respiração, use técnicas de respiração. Então, a respiração mais eficaz para situações de alto estresse é a respiração do suspiro, onde eu inspiro pelo nariz, quase no meu maior potencial. Então, eu faço uma inspiração bem longa. Quando eu estiver nos 80%, quase acabando, eu inspiro mais um pouquinho e solto pela boca. Então, Entendi. Você está usando o seu corpo para acalmar o seu cérebro. Certo. É super eficaz. O que não funciona? Você chegar para mim e falar assim, Flávia, se acalma. Não faça isso. Não chegue para uma pessoa que está em situação de pânico e fala, se acalma. Ela só vai piorar. Usa a respiração, que é super eficaz. E a gentileza. Fazer o bem. Bondade. Caridade. É você fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é um dos fatores mais importantes no que se refere à felicidade humana. Quando você entende que o sentido da vida é servir. Miguel, o que você está fazendo aqui? Olha o que você está fazendo aqui nesse podcast maravilhoso. Vocês estão servindo. Sim. Você tá se colocando à disposição para ser um canal para trazer conhecimento para as pessoas. Então, quando eu agrego algo na vida das pessoas, esse é o verdadeiro sentido. Essa é a verdadeira, inclusive, prosperidade. E nesse sentido, o que os estudos mostraram? Quando a gente faz o bem, a neurociência descobriu que nós ativamos circuitos, nós temos circuitos de bondade no cérebro. Somos naturalmente moldados para fazer o bem. O problema é que, ao longo da vida, a gente entra na nossa rotina maluca e a gente acaba esquecendo. Só que, quando eu uso esses circuitos, eu não só tenho uma descarga de vários neurotransmissores que me dão essa sensação de felicidade, mas como meu cérebro funciona melhor. Olha como a natureza é sábia. Você quer ficar mais inteligente? Faz o bem. Porque você vai ativar regiões diferentes do seu cérebro. Por exemplo, você ativa córtex pré-frontal, que é o nosso CEO, o nosso comandante do cérebro. Seu cérebro funciona melhor. E não só isso, por exemplo, para as empresas, por que isso é relevante? Não só pelo clima de cooperação, gentileza, colaboração, mas a ocitocina, que é a molécula que é liberada quando eu faço bem, ela é considerada a molécula da moral e da ética. Então, pessoas que fazem o bem costumam ser muito mais éticas e mais corretas. Então, estimular a bondade na empresa, você estimula uma série de requisitos, uma série de situações que são extremamente positivas. Que legal. Então, por exemplo, uma prática que a gente pode fazer é a prática da apreciação. Muito simples, que nada mais é do que elogiar. Caramba. Então, já vou. Legal. Miguel, já vou te elogiar. A dinâmica dos elogios. Tinha? Conte. Então, a gente tinha na nossa empresa dinâmica que todos os dias a gente tinha que elogiar o Olha, intuitivo. Assim, a gente revezava, né? Cada dia um elogiava um diferente, assim. Pois é. Tá vendo? Isso já tá na sua... Já é intuitivo. Sim, isso. Que bom. Tem algumas pessoas que têm isso naturalmente. Por exemplo, o John Mackay, da Whole Foods, ele tinha essa prática de apreciação na Whole Foods. Então, todas as reuniões começavam, antes de iniciar a reunião, começavam com uma prática de apreciação. Olha Porque só. isso não só... Isso muda o seu estado cerebral e abre. As pessoas ficam muito mais abertas e mais receptivas numa reunião do que se eu começar a reunião falando, ok, gente, ó, cheio de problema aqui pra gente resolver, tá? Deu tudo errado. As pessoas já se fecham. E aí a nossa capacidade de solucionar problema fica reduzida. Se eu já começo com uma prática da apreciação, eu acendo o meu cérebro e pronto, eu estimulo minha criatividade. Sim. E fora que é uma delícia. Então, já vou fazer com você. Claro. Você é uma pessoa extremamente carismática, inteligente, extremamente, com uma energia de alegria maravilhosa. E eu tô muito grata e feliz por estar aqui. Então, obrigada. Já estamos praticando aqui. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço. Que legal. Você também super inteligente. Aprendi e transmite uma paz enorme ao explicar conceitos tão importantes quanto esses para qualquer ser humano poder desenvolver. Dá para ver que você faz isso com muito amor, muito carinho. Tudo que você prepara. Eu faço com muito amor. Muito legal. Então, esses são os seis hábitos que a gente pode trazer
tanto para nossa Temos que vida. voltar, inclusive, Renatinho. Ó, já fica a Dinâmica dica. dos elogios. E uma da gratidão também muito boa no trabalho, também é você começar uma reunião agradecendo as coisas positivas da semana. Vamos lá, quais foram as nossas conquistas? O que a gente tem para agradecer? Começa dessa forma. E também é o outro jeito de você trazer. Porque qual é a grande questão? Se você olhar os 6 hábitos, não tem nenhuma fórmula mágica. Qual é a grande questão? É que a gente não faz. É colocar em prática. É criar um sistema. Onde entra o Be Happy? Ele é um sistema para você conseguir colocar isso no seu dia a dia, porque a nossa rotina nos consome. Eu falei esses 6 hábitos. Amanhã, se você não colocar isso como um sistema na sua rotina, você já esqueceu. Sim. E eram para ser coisas simples, né? E eram para ser coisas óbvias do ser humano. Óbvias. Mas a gente não faz. Sim. Essa é a diferença. Total. Muito legal. Poderoso. Ferramentas. Poderoso. Como observar esses conceitos aqui, esses sentimentos, né? Práticas e traduzir eles em hábitos mesmo para implementar. Isso. Não é algo complexo, mas Não. exige uma consistência, né? É Esse isso. desejo real de querer isso implementar aí. no dia a dia. Isso aí. Legal, Flávio. Agora, dinâmica da venda. No objeto inusitado, Flávio. Chegamos nesse momento clássico aqui do Pode Sonhar que a gente desafia os convidados e convidadas a vender um objeto surpresa. Eu estava ansiosa por essa dinâmica. Exato. Inspirado na cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar, turma, a gente substitui a caneta para objeto surpresa. Então vou apresentar o objeto, vou só pedir para rodar a vinheta enquanto isso. Me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Turma, aqui ó, objeto da vez. Isso aqui é uma bolsa de gelo, ou pode ser quente também, né? Para inflamações, que mais que dá para fazer? Dores, né? Tudo mais. Essa aqui é uma para você desenrolar a sua venda. Fica à vontade para você vender ela para mim ou para um público-alvo específico que você queira criar um conceito, ou para audiência. Fica à vontade de fazer o pitch que você quiser, tá bom? Vou dar um tempinho para você pensar. Pode ir, podemos ir. Já? Já. Ué, então vamos nessa. Miguel, sabe uma das coisas que mais prejudica a nossa felicidade? Sentir dor. Nossa. Como isso te leva à tristeza, à infelicidade? Você não consegue raciocinar, você não consegue trabalhar. Ninguém funciona com dor. E se eu te disser que existe uma solução que você pode, nas suas mãos, barata, baixíssimo custo, fácil de manusear, onde você simplesmente só coloca no seu refrigerador. E assim, caso você sinta alguma dor, rapidamente, está ali, acessível. Fácil. E que fácil de pegar e que você pode usar rapidamente para minimizar a sua dor. Isso contribui com a sua felicidade. Sem dúvidas. Sem dúvida. Você compraria? Prático, mandou bem. Vou comprar, Flávio. É muito bom. Excelente. A gente passa esse desafio para a turma, Flávio. Quem acha que consegue vender essa bolsa aqui de gelo, melhor que a Flávia, manda uma DM pra gente. Não pode só obedecer, que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante aqui. Eu vou ficar curiosa. Depois eu te mando. Depois você me manda. Você dá uma olhada, dá um feedback pra ver se a turma tá vendendo bem ou nem tanto. Vamos ver. Mas obrigado, Flávia. Muito bom, mandou bem. Tem tudo a ver, né? Putz, felicidade e a dor são antagônicos. Exatamente, Isso aqui incompatível. resolve tudo. Exatamente. Boa. Flávia, aqui nosso papo passou super rápido, a gente já tá caminhando pro finalzinho aqui do nosso episódio. Infelizmente, temos que marcar a parte 2, certamente, que ainda tem muita coisa pra gente conversar aqui. Eu falo demais. Nem um pouco. Eu me empolgo e Isso, saio. eu fiquei vidrado aqui. Me perdi até nas perguntas, é muito bom. Mas a gente marca uma parte 2 também, Flávio. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você contasse, assim, um case de sucesso. Um caso que você trabalhou, que viu de perto e falou, putz, aqui a gente fez um belíssimo trabalho em implementar e trazer bem-estar para
para essa empresa, para os colaboradores, e a gente implementou tal e tal dinâmica que funcionou super bem. Tem um case de sucesso que eu até apresentei num congresso internacional de felicidade, que é o case de um hospital, que é o hospital que se chama IFA. Esse é um hospital filantrópico de Cachoeiro, Itapemirim, no Espírito Santo. Legal. Nós começamos o programa primeiro com um grupo, que foi um grupo de controle, um piloto para 100 pessoas, depois estendemos para todo o hospital. Fizemos todo esse passo a passo que eu te contei de implantar das palestras, de implantar os hábitos, das aulas, das dinâmicas. Eu vou te falar de 2 resultados. Temos todos os resultados dos números, porque a gente mensura tudo, aumento das emoções positivas, redução das negativas, mas vou te falar de 2 coisas importantes. Eles passaram por um processo de certificação de ONA, que é uma certificação extremamente desafiadora para um hospital, que exige que as pessoas estejam muito comprometidas e muito envolvidas. É algo exaustivo, uma certificação como essa. E um dos gestores que esteve à frente desse processo, ele comentou comigo, ele falou, Flávia, a gente só conseguiu alcançar a certificação porque a gente tinha o Be Happier. Por quê? Porque tornou a nossa equipe muito mais resiliente, forte e unida. Então a gente conseguiu passar juntos, porque é muito desafiador. E aí vem esse ponto muito importante, lembrando que a gente não está falando que a partir do Be Happier a empresa será um mar de rosa, perfeita. A gente está falando que a partir do Be Happier você vai lidar muito melhor com desafios, como por exemplo essa empresa, esse hospital. Mas para mim, o mais que eu digo que o maior case de sucesso para mim foi o case de uma colaboradora desse hospital que chegou para mim e falou assim, Flávia, o programa salvou minha vida. Eu falei, mas por quê? E aí ela me contou que ela já tinha tentado suicídio algumas vezes e que a partir do programa ela conseguiu perdoar quem ela precisava perdoar, fazer as mudanças que ela precisava fazer de percepção, porque ela culpava muito outras pessoas. Caramba. Ela entendeu qual era a responsabilidade dela nesse processo. E a partir daí, isso mudou totalmente a perspectiva de vida dessa pessoa. Porque ela não só saiu da depressão, como ela hoje se considera uma pessoa feliz. Porque tem um ponto importante. Uma pessoa não deprimida não significa que ela seja uma pessoa feliz. É, bem diferente. É bem diferente. E nesse sentido, ela falou, não só sair da depressão, como hoje eu me considero uma pessoa feliz. Caramba. Então eu digo que tem preço, né? O fato, pelo menos do relato dela, de ter salvado uma vida, para mim, já valeu absolutamente todos os esforços, tudo que a gente fez. Se falasse assim, Flávio, para agora, acabou, você vai morrer nesse instante, eu vou estar, assim, satisfeita, de coração preenchido. Que legal. Isso para mim é um grande case. Fora vários outros relatos, mas esse para mim é algo que eu sempre levo no meu coração quando às vezes, e os empreendedores vão entender, às vezes a gente desanima, às vezes a gente tem uns desafios, às vezes a gente tem aquelas situações que você fala, ai, nossa, deixa eu ir embora para casa que eu desisto. Isso me dá uma força, eu falo, porque não é sobre mim. É muito maior do que eu. Sim. É muito maior do que... É uma ajuda verdadeira. Exatamente. E isso, como empreendedor, nos dá força para falar assim, o meu propósito é maior do que qualquer desafio que eu esteja vivendo. E com isso, há merecimento, né, Flávia? Você consegue, assim, sentir que você se sente feliz também, né? Porque Sim. Você tem merecimento de, tá fazendo bem, que Sim. É o que você falou. Sim. Tá fazendo bem além de qualquer coisa. Sim. Muito poderoso mesmo. Que relatos interessantes, Flávio. Queria te agradecer imensamente aqui por ter, até feito a gente sentir tanta coisa boa aqui e fazer a gente perceber que é possível implementar isso de maneira prática no Sim. dia a dia. Então, te agradeço muito, Flávio, pela generosidade. Compartilhar tanto conhecimento conosco. E eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar, porque para mim é
É uma grande missão, acho que de tudo que eu comentei, isso se transformou numa missão de alma, numa missão de vida. E se eu puder realmente contribuir, ajudar as pessoas, fazer a diferença, minha missão está sendo cumprida. Então, eu te agradeço muito porque você está possibilitando ficar um pouquinho mais próximo. Vamos juntos, Fábio. Obrigada, Conta Miel. conosco. Obrigado demais. Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui também, pessoal. Não se esqueçam, se tiver curtido esse episódio, de deixar seu like aí, se inscrever no nosso canal, comentar e mandar para um amigo. Aqui, as redes sociais, todos os sites estão todos aí na descrição para vocês conhecerem também a BeHappier. Fechou? Vejo vocês na próxima. Muito obrigado. Tamo junto.